Olá pessoal, dando sequência, ao vídeo anterior, então esse vídeo vai gerar uma segunda parte, bem interessante. Então assim, dando continuidade à temática, sobre a questão do aborto, então só resumindo o que foi falado no vídeo anterior. Então se alguém pegar aqui já diretamente a segunda parte, então oriento que assista a primeira parte para entender a continuidade desse vídeo. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre a questão do conceito, do aborto, porque tem muita gente que dá aquele fogo, aquela coisa assim, faz lei, libera, não sei o quê. E aí também, dentro disso, a isenção da responsabilidade, que é um assunto que depois, que ele vai voltar aqui nessa segunda parte, é quem possivelmente defende e quem não foi consultado, a quem não interessa esse tipo de assunto. Também citei um pouco sobre a questão de educação, um pouco dentro da questão da educação tem várias coisas que ocorrem e também que incitam a educação da pessoa. E por fim também questão de métodos contraceptivos, que foi o momento que estava no qual termina o outro vídeo. Então, no outro vídeo eu iria até fazer um comentário. Então, tecer um comentário falando sobre experiências. Então vamos lá. Então para a gente retomar aqui, vai ficar bem prático, Falou-se sobre métodos contraceptivos e educação. O que adianta você educar a pessoa para viver em sociedade se você não ensina a pessoa a controlar as suas paixões, os seus instintos e impulsos? Por que isso é importante? Porque se você não ensina a pessoa a controlar os seus instintos e seus impulsos, de nada vai adiantar você apresentar 300 e um pouco mais e não sei quantos métodos contraceptivos para a pessoa. Porque a pessoa ela vai usar de instinto. É aquela coisa quando podemos dizer, uma pessoa que não aceita não. Ou como diríamos, alguém que é muito mimado. Então você fala, não, não é assim e não vai ser feito assim. E a pessoa se rebela, se revolta e quer xingar, e quer meter o pé, quer isso, quer aquilo, que outro. Então, se você não educa a pessoa para que ela tenha um domínio de si, então para que, primeira coisa, no momento de raiva, o que muitos fazem? Alguns explodem, xingam, e metem o pé e não sei o que. E depois, quando passa a raiva, a pessoa ela fica ou arrependida, fica envergonhada, ou então ela não sabe o que fazer. E muitas vezes, assim, por causa de um momento de impulso, a responsabilidade pelo ato é enorme. Enorme. Então aqui nós vamos pensar o seguinte: se a pessoa ela não é educada para conter os seus impulsos sexuais, então a pessoa vai naquele impulso no momento, vai e faz mesmo de estar nem aí, e depois ocorre, no caso da mulher engravidar. Se a mulher engravida, o que seria o natural? Que o homem assumisse a responsabilidade e assumisse a mulher e a criança. Isso seria o natural. Mas o que acontece? Se a pessoa ela não tem o instinto e a maturidade para assumir a consequência dos seus atos,
Imagine então assumir uma vida que vai nascer. Isso aconteceu com não somente com uma amiga minha com quem tive uma experiência recente, do qual ela contou um pouco do que aconteceu com ela, mas também com outras amigas, seja da época de escola ou de trabalho, que tiveram a mesma situação. E no caso elas assumiram o papel de mãe e pai. Então, cuidar da criança desde da gestação, nascimento e crescimento. E pense no como será essa criança depois. É algo para se pensar. Então, mesmo que a mulher seja a mãe e pai dessa criança, muitas vezes o espaço do pai vai ficar em aberto. E somente aqueles que tiveram pais que abandonaram, seja o pai ou a mãe, seja aqueles que são adotados, que foram abandonados, mas depois foram acolhidos por outras pessoas e assim foram cuidados, sabe o que é isso. E depois, quando essas pessoas elas se tornam pais, eles amam seus filhos de uma forma incondicional. Há alguns que fogem dessa responsabilidade, que acabam gerando uma criança, mas repete um ciclo. Então nós não podemos deixar que ciclos se repitam. Também tenho outra amiga que ela já está uma gravidez de risco, considerada assim pela idade, e ela está para ter o quinto filho. Agora imagine se fosse proposto que ela abortasse esse filho. Se fosse proposto, primeiro a crise, o medo, porque assim, se vocês sabem as consequências que um aborto pode ter para uma mulher são imensos. E vocês não imaginam as consequências que um aborto pode ter para uma criança que muitas vezes foi guerreira e sobreviveu às tentativas de aborto. Então nós temos duas pessoas traumatizadas que vão carregar esse trauma para o resto da vida. No caso da mulher, há mulheres que realizaram, mas muitas vezes choram amargamente de não ter tido esse filho. Há mulheres que muitas vezes, segundo relatos, né, se confessam, se confessam com um sacerdote e, e ela não consegue se libertar daquilo. Por quê? A nossa consciência é o nosso maior juiz. E se não temos uma consciência bem formada, então os nossos atos eles não serão totalmente bons. E aí, por fim, uma coisa que eu queria retomar para a gente poder entrar na finalização desse tema é o seguinte: é a responsabilidade. Gerar uma vida é responsabilidade.
não é responsabilidade somente para o homem ou só para a mulher. É responsabilidade dos dois. Mesmo que tenha aquela coisa, né? Ah, a mulher não gosta do cara, ou o cara não gosta da mulher. Ah, não era a mulher perfeita, né? Para os sonhos dele, que não sei o que. Mas assim, se a gente for ficar esperando pela pessoa perfeita, uma coisa eu já digo, ela não existe. Por que não existe? Porque a pessoa perfeita ela só existe na nossa mente, no nosso imaginário. Então, seria a pessoa perfeita para mim ou para você. Então, é uma pessoa que só existe no seu imaginário. Quando cito sobre a ideia do matrimônio na Igreja Católica e por que é defendida a ideia de relação sexual após o casamento, exatamente por isso. Porque a união de homem e mulher ela é tão profunda que vocês podem observar em casais, seja que se casaram há pouco tempo, mas você sente que ali é um casamento sólido, e também em casais que têm mais de 25, 30, 40, 60, independente do tempo, vocês vão ver algumas características no casal. Aqueles que conheceram o casal antes de se casarem podem observar algumas características, e com o passar do tempo, outras características surgem. Quais são? A união entre homem e mulher é tão profunda, e também a palavra de Gênesis, e também retomada no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala que homem e mulher se unem e se tornam uma só carne. Por quê? Uma coisa que ninguém observa é que com a erotização, com aquela coisa assim imaginária, né? Colocou-se a relação sexual, o sexo, a relação sexual genital, podemos dizer assim, ela foi colocada muito acima da sexualidade, que é o contato, o convívio, as boas relações. Então, convívio entre todas as pessoas em harmonia. E aí o que acontece? Quando a pessoa fica focada muito em um aspecto, somente da relação corporal, genital, nessa relação ela tem uma coisa que é a intimidade. Quais são as intimidades máximas do ser humano? Duas. Primeira, consciência. Segunda, quando o casal se une genitalmente, é a maior intimidade. Por quê? Os dois estão nus. Então, os dois estão na mesma situação, onde um se entrega ao outro. E um se entrega ao outro por quê? Porque tem desejo, porque tem um sentimento e porque tem a vontade de se entregar. Então, quando se defende a questão de que a relação sexual ela deve ser feita dentro do casamento, é porque essa união ela é tão profunda que o casal, vocês podem observar com o passar do tempo, seja quem já é casado ou quem convive com casais, o seguinte, que um absorve atos, manias e às vezes algumas gírias do outro. Isso é a coisa mais natural. Você pode observar. Se o homem era tão, podemos dizer assim, rude, agressivo, aquela coisa toda,
quando se casa ele se torna menos rude. Então ele fica um pouco mais tranquilo, podemos dizer assim, um tanto mais maleável, porque a mulher vai dando essa maleabilidade. E às vezes a mulher pega um pouco da agressividade, um pouco um jeito meio marrudo, meio mais forte. Vocês podem observar que o casal sempre eles podem ser os extremos, ou um o extremo e o outro neutro, mas um vai equilibrar o outro. Então, um vai complementar. Então, um não vai completar o outro. Muitos falam assim, a metade da minha laranja, a tampa da minha panela, é isso, aquilo. Não, ninguém completa ninguém. Por quê? Se você pega uma laranja, corta ela no meio, o que completaria seria a metade que foi cortada. Só que se você junta as duas metades, elas não fecham mais. Acabou. Acabou ali. Então a pessoa ela deve se sentir inteira, porque ela se entrega inteira para uma outra pessoa inteira. E esse aspecto da defesa que muitos falam, né, de tem que liberar aborto. Só que aí também vem uma outra coisa, né? Falam tanto de liberar aborto que é um dizer que a pessoa é descartável. Ninguém, uma outra coisa que ninguém pensa. E é uma coisa que eu poderia ter falado lá no começo, na questão do conceito. Mas quando a gente fala de responsabilidade, é a responsabilidade de cuidar do outro. Então, assim, não descartar o outro como qualquer coisa. Então, assim, muitos estão colocando isso como uma forma de, assim, ah, a pessoa presta ou não presta? Ah, se ela não presta, eu vou descartar. Jogo no lixo. Ah, se ela presta, vou guardar comigo. E isso está sendo feito. A partir do momento que você pensa em descartar alguém, se a pessoa tem utilidade ou não, então é o momento que você já está colocando uma linha tênue, dizendo da utilidade ou não da pessoa. Então, assim, ninguém é descartável. Todos têm a sua utilidade. Então, não queira descartar o outro, porque muitas vezes você pode ser descartado também. Assim como um dos textos da carta de Paulo, se não me falha a memória, aos Tessalonicenses, diz o seguinte: aquilo que você planta é o que você vai ter que colher. Então, se você semeia raiva, ira, você vai ter isso de volta. Se você semeia amor, se você semeia vida, é isso que você também terá de volta. Pois bem, chegamos aqui a este ponto. Então, assim, convido a você que me acompanha aqui a fazer um pacto pela vida. Esse pacto pela vida é o dizer não ao descartável. É dizer não a essas formas que vira e mexe colocam como solução, né? Seja como um controle de natalidade ou ai, não aguento mais ver a pessoa sofrendo, que não sei o que. E assim, desse jeito acaba formando pessoas insensíveis. Eu acho até interessante abordar aqui, brevemente, é, uma frase que aconteceu nesse tempo. Então apenas recordo que esse vídeo está sendo gravado durante um período em que está ocorrendo a epidemia, uma pandemia de um vírus que chegou ao Brasil e está levando muitas pessoas.
e perguntaram ao presidente falando o seguinte: nós chegamos a um recorde negativo com muitas mortes. E ele simplesmente respondeu: e daí? Esse e daí do presidente, ele dá margem a vários pensamentos. E recentemente, vendo aqui, mexendo nas redes sociais, eu achei um vídeo no qual a menina gravou a resposta a esse daí, para que ele seja sensível às pessoas que perderam parentes. Só que muitas vezes não tem. Há pessoas que têm sensibilidade, há outras que nem tanto. Então, assim, nós devemos ter o cuidado e a sensibilidade de olhar para o outro, pensar que o outro é uma pessoa e que essa pessoa ela faz parte da história de alguém. Então, assim, o que podemos oferecer àquelas pessoas que perderam seus entes queridos? Uma palavra de consolo, a nossa oração, o nosso sentimento. E assim, e entregarmos nas mãos de Deus. Nesse período, assim, é um período que ninguém pode, assim, estar tão próximo, com exceção das famílias. É um período que chama as famílias, a viverem juntas, mas também é um período que está acontecendo outras coisas, que há famílias que não estão tão acostumadas a viverem juntas e às vezes acabam entrando num pé de guerra. Há outras formas também de agressão que ocorrem nesse meio de tempo. E mesmo nesse período aconteceu notícia assim de quererem opinar mais uma vez sobre essa questão do aborto. Tanto o aborto, eutanásia, tantas essas outras formas que querem transformar em lei, com a desculpa que ou é questão de saúde pública, ou é questão assim, eu tô cansado de ver a pessoa sofrer, vamos acabar com o sofrimento. Ou então assim, não quero ver a pessoa sofrendo, não quero gerar mais uma pessoa, gerar uma criança para sofrer nesse mundo. Não quero. É mais uma boca para passar fome. Não. Pense o seguinte. Se a mulher ela tem a capacidade de engravidar, mesmo não sendo planejado, agradeça. Seja grato. Porque há outras mulheres que não podem engravidar. Seja porque nasceram estéreis, ou porque foram feitas estéreis, ou porque tem homens que também que nasceram estéreis ou foram feitos estéreis. Então, e há outras pessoas por aí que têm uma vitalidade, mas não podem aproveitar-se dela, não pode aproveitar dela. Então aqui chamam vocês a assumir esse pacto pela vida. Um pacto pela vida, um pacto pela educação, porque é necessário ensinar o outro a controlar os seus instintos, o outro a ser educado, a se educar não somente para conviver com o outro, mas também a respeitar o outro e respeitar a si mesmo. Porque não adianta nada a pessoa se deixar levar pelos impulsos, se deixar levar para o momento, é momento de prazer, e depois não assumir as consequências do ato. Porque todo ato impensado ele tem uma resposta
que é impensada, não planejada. Então que possamos assumir as consequências dos nossos atos. E assim que assumamos esse pacto pela vida, pela verdade e também pelo outro. Então que aprendamos um pouco o que é amar. O que é amar e cuidar do outro. Então deixar gratidão por assistir esse vídeo. Gratidão também pela primeira parte. E também gratidão por aqueles que chegaram até aqui. Então, peço sugestões. Então, para que possamos gravar outros temas. E um grande abraço a todos. E até mais.